Olá, catequizandos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz por estarmos aqui para mais um encontro da nossa catequese. Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, Tu és força e alívio para todas as nossas dores e dificuldades. Que este encontro nos faça amar mais nossos irmãos e irmãs doentes para podermos ajudá-los. Amém. Então, hoje o tema do nosso encontro é Jesus cura os doentes. Bonito, né? Hoje nosso encontro é muito bonito hoje. Jesus vai falar sobre Jesus curando os doentes. Vamos então ver o que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, tá? Então nós vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E logo, saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela. Então, Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levaram a Jesus todos os que estavam doentes e endemoninhados. A cidade inteira estava reunida na frente da porta. E ele curou muitos doentes de várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bonito, né? Então nós vimos agora nesse texto que Jesus foi para a casa de Simão e a sogra dele estava doente com febre. E então Jesus a curou, não só ela, como outras pessoas que estavam doentes, que foram até a porta lá da casa de Simão, né? Para serem curadas. Bom, nós vamos ver então aqui que, olha, a missão de Jesus é anunciar a boa notícia do reino de Deus. Nós vimos já em alguns encontros passados, né? Lembra quando Jesus foi lá na sinagoga, abriu o livro de Isaías e leu aquela passagem que estava escrito, né? O Senhor me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova, curar os doentes, né? Libertar os cativos. Então, essa é a boa notícia que Jesus veio trazer, anunciar para nós. Toda a palavra e ação de Cristo revelam o amor do Pai pela humanidade. Então, tudo isso que Jesus fez e faz, né, na nossa vida, revela o grande amor que Deus tem para conosco.
né? Deus nos ama muito. Os milagres, os sinais, as curas e os exorcismos que ele pratica, que ele, Jesus, né, pratica, revelam o seu poder sobre a natureza, as doenças e os demônios. Sua fama se espalhou por todo lugar. A multidão seguia e ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus, ele mostra, né, com a sua prática, que ele tem poder. Ele tem poder sobre a natureza, sobre as doenças, ele tem poder para expulsar os demônios. Por quê? Porque o nosso Deus, né, Deus Pai, ele é o único Deus, o mais poderoso, né? O nosso Deus único, poderoso e amoroso. A sogra de Simão Pedro estava doente. Logo que soube, Jesus dirigiu-se à cama em que ela estava. E aí nós podemos destacar neste texto 4 pontos importantes. Olha, prestem muito atenção, porque isso aqui é muito importante. A gente vai ver nesse texto que nós lemos agora do Evangelho de Marcos, que Jesus se aproximou. Então Jesus, quando ele se aproxima da sogra de Simão, a gente percebe que ele sempre se aproxima daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas que estão doentes, das pessoas mais necessitadas. Ele tomou-a pela mão, né? Jesus toca na mão da sogra de Simão. E Jesus, ele toca nas pessoas, ele toca na mão das pessoas. O carinho que Jesus tem, a atenção, o cuidado que Jesus tem com as pessoas daquele tempo e com a gente, até hoje, o cuidado que Jesus tem com a gente, né? Levantou-a, olha que interessante. Enquanto estava deitada, a sogra de Simão Pedro não podia levantar-se sozinha. Dependia de outras pessoas. Colocá-la em pé faz dela uma pessoa livre para servir. E depois que Jesus levantou-a, né, que a febre foi embora, ela se pôs a servi-los. Então, quando Jesus toca na pessoa, quando Jesus tem aquela atenção com a pessoa, se aproxima, ele cura as pessoas. E esse curar é livrar a pessoa de tudo aquilo que aprisiona. Pode ser a doença, pode ser o pecado, né? Às vezes a gente acha que, fisicamente não estou doente, não preciso de Jesus. Sim, mas nós temos outras doenças. O pecado é uma doença. Eu sei que deve ter muita gente aí ouvindo, né? E que tem preguiça de fazer a lição da escola, né? Preguiça de ajudar nas tarefas da casa, preguiça de ver o vídeo da catequese, né? E essa preguiça também é uma doença. E Jesus também pode nos libertar, nos curar, né? De todas essas doenças, de todas as enfermidades. Porque ele é um Deus que tem poder e um Deus que ama muito aos seus filhos, né? Ama muito a humanidade. Gente, uma coisa importante, que nós que somos cristãos, né, que seguimos Jesus Cristo, devemos fazer o que Jesus fazia, praticar as obras que Jesus praticava. Então, quando a gente vê aqui que Jesus se aproximou da sogra de Pedro, tocou, a libertou, nós podemos também pensar em nós, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes, que nós também temos que nos aproximar das pessoas mais fragilizadas, mais necessitadas, das pessoas doentes, né? E ajudá-las a levantar, a sair daquela situação que ela está. Mesmo você pode estar pensando assim, mas eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu não posso fazer nada. Pode sim, pode sim. Muitas vezes você tem aí uma pessoa idosa na família
que tá sozinha, se sentindo sozinha, né? Não tem muita gente para conversar. Você pode ajudar a mexer aí no celular, nas redes sociais e essa pessoa se comunicar mais. Então você também pode fazer muita coisa, ajudar a muitas pessoas, tá bom? O nosso encontro hoje é esse, certo? E é curto, mas é muito importante. É muito importante nós vermos os vídeos da catequese, né? Ler a Bíblia, não uma vez só, mais de uma vez, e depois colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo com Jesus, tá bom? Hoje nós vamos ter, depois eu vou colocar um vídeo para vocês de um testemunho da Paquera, a catequista. O nome dela é Maria da Graça Paquera, né? E a gente chama ela de Paquera. A Paquera, ela é catequista e também ela é ministra da Eucaristia. Ela leva a Eucaristia para os doentes, para os enfermos. Aquelas pessoas que não podem caminhar mais, não podem ir mais à igreja, elas recebem a Eucaristia, né? Recebem Jesus na sua casa, através desses ministros que vão lá levar, tá bom? Então, a Paquera fez um vídeo, eu vou postar depois para vocês aí no grupo, sobre esse trabalho, né, de levar a Eucaristia aos enfermos, aos doentes, tá? Nós temos também uma atividade que eu vou colocar aí para vocês, tá? No grupo. Por favor, respondam, certo? Lembrando que a resposta da atividade serve como presença da catequese, tá bom? Vamos então à nossa oração final? Jesus curou a sogra de Simão Pedro. Vamos lembrar o nome das pessoas ou situações que precisam da nossa oração. Vamos então agora pensar, né? Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas, acamadas, que precisam das nossas orações. Se nós não conhecemos alguém, nós podemos imaginar, né? Tem muita gente em casa doente, muita gente nos hospitais. Então vamos rezar por essas pessoas, pedir a Deus que toque essas pessoas. Tá? Acompanha, Senhor Jesus, o sofrimento dos doentes. Sara suas feridas, perdoa seus pecados e expulsa para longe deles todos os males. Concede a todos nós saúde, para que nossa vida seja feliz e possamos fazer felizes outras pessoas. Amém. Vamos então para a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos dê saúde e paz. Amém. Que Ele cure nossos males. Amém. Que Ele nos dê a sua bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo encontro.